Para trazer para a gente aqui as explicações da noite, auxiliar a gente mais uma vez. Podem se reunir uma vez. Obrigado. Boa noite. Me ouvem bem? Talvez não precise. Eu falo alto, banido de professor, né? Vamos desligar aqui. Assim eu fico mais à vontade. Bom, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Né? Que bom estar nesta casa novamente. Faz tempo que eu, devido a vários compromissos, né? Não pude estar presente, mas estamos retornando agora. Que bom, fico muito feliz de estar aqui. Bom, vamos começar então fazendo aí uma reflexão. Vamos lá. Nós estamos vivendo, como acabei de falar inclusive, né, neste mundo onde nosso tempo parece cada vez mais curto, não é assim? Nós acabamos assumindo diversos compromissos, sejam eles profissionais, familiares, enfim, não importa. E por essa correria do dia a dia que nós temos, o que acontece? Acontece que acabamos esquecendo aí de reservar pelo menos um tempinho para estarmos em profunda conexão com Deus. Deixamos apenas para quando a gente vem para a casa espírita. E não pode ser assim, não é verdade? Seja através da prece, que a gente se conecta, como nós vamos falar hoje, seja a prática do Evangelho, a importância da prática do Evangelho no lar, não é isso? São exemplos. Então vamos refletir nesta noite esse tema proposto, a prece de acordo com o Espiritismo. E a prece, né, uma definição de prece, nós encontramos exatamente lá na questão 659 do Livro dos Espíritos. Lá diz o seguinte: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é exatamente pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E são três coisas que podemos nos propor através aí da prece. Nós podemos louvar, nós podemos pedir, a gente pede pouco, né? Nós podemos agradecer. Veja, iremos nesse encontro, então, desta noite, refletir sobre a importância da prece na nossa vida. Como que ela age? Como que devemos, então, louvar? Como que devemos pedir e agradecer? A prática do Evangelho no lar, quero reforçar aqui em nossas casas, é um ótimo exemplo de realizarmos a prece em família, não é mesmo? E a Federação Espírita do Estado de São Paulo nos diz que esse momento, né, do Evangelho no lar ajuda-nos a reunir a família toda, pelo menos uma vez por semana, a fim do quê? De conhecer, de estudar os ensinamentos do Cristo, não para outras coisas, auxiliando-nos no nosso autoconhecimento, na valorização que nós temos que dar de Jesus como nosso mestre, ajudando-nos assim a trabalhar como a convivência fraterna, dentro e principalmente, não só dentro do nosso lar, mas fora do lar. Para quem tem crianças, como eu tenho crianças, é importante, porque eles nos copiam, não é assim? É importante fazer o Evangelho no lar com as crianças. Bom, devemos lembrar também que ao iniciarmos qualquer trabalho na casa espírita, como fizemos hoje, nós fazemos o quê? Uma prece de abertura, uma prece de encerramento, não é? E nessa definição do Livro dos Espíritos, o Espiritismo também nos ensina que a prece, veja, é uma projeção do pensamento, a partir do qual irá se estabelecer o quê? Essa corrente fluídica, cuja intensidade da prece, da eficácia da prece, vai depender do quê? Do teor vibratório de quem está orando, de quem está fazendo a prece.
E é nisso que reside exatamente o poder da prece. Pois nessa relação fluídica, vamos dizer assim, o homem acaba atraindo para si o quê? A ajuda dos espíritos superiores a lhe inspirar bons momentos. Por isso que é importante, né, nós estarmos o quê? Sempre em vibração. Não deixarmos a nossa vibração o quê? Cair, não é assim? Mas por que pensamentos? Porque são a origem de quase todas as nossas ações, não é assim? Primeiro, nós pensamos. E depois, nós agimos. Pelo menos deveria ser assim. Não tem aquilo, agimos sem pensar? Quando falamos isso, agimos sem pensar, é porque acabamos, vamos dizer assim, agindo impulsivamente. Ou seja, nós acabamos tomando uma atitude que a gente pode até se arrepender depois, pelas consequências daquela atitude. Não é assim? De repente, nós estamos lá nos afazeres, por isso que eu citei no início aqui, do dia a dia, no trabalho, enfim, e a gente acaba respondendo meio ríspido, não porque a gente quer, mas é pela correria. E a gente fala, puxa vida, por isso que é importante a prece todo dia. Puxa vida, o que eu fiz? Nossa, não devia ter respondido dessa forma. E não basta apenas você se arrepender. No outro dia vai lá e se retrata. Olha, desculpa, eu fui um pouco grosso ontem. Eu acho, não, imagina, não. Mas eu quero pedir desculpas, porque pela correria a gente acaba fazendo isso sem querer. A gente acaba magoando as pessoas. E esse comportamento pode gerar o que em nós? Arrependimento. E problemas para nós, né? Porque nós, às vezes, não consideramos o quê? O impacto das nossas ações nas outras pessoas. Mas voltando aí à prece, a prece pode ser realizada como? Ela pode ser realizada em particular, lá quando você vai se deitar ou quando você levanta agradecendo mais um dia, não é assim? Não importa. Pode ser em público, como fizemos agora. Pode-se orar para quem? Pode-se orar para nós mesmos? Pode-se orar para nós mesmos. Podemos orar para outras pessoas, familiares, amigos, enfim, a todos aqueles que precisam. Não é assim? Mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre a ação dessa prece, então. O Espiritismo faz compreender essa ação, explicando exatamente esse processo de transmissão desse pensamento. Não é assim? Veja, quero ser por quem se ora. Veja, venha ao nosso chamado, quero o nosso pensamento chegue até ele. Para compreender, então, o que se passa nessa circunstância toda, né? Convém o quê? A gente considerar todos os seres, nós aqui encarnados, de encarnados para encarnados, encarnados para desencarnados, de desencarnados para encarnados. Por quê? Porque todos nós estamos o quê? Mergulhados nesse fluido universal, que ocupa aí todo o espaço. Veja, eu não estou falando de mediunidade, hein? Não é isso, estou falando do poder da prece, não vamos confundir. Estou falando de pensamento. Então, logo que o pensamento, você dirige aquele pensamento para um ser qualquer, seja aqui da Terra, um companheiro nosso encarnado, seja no espaço, no espírito, enfim, de encarnado para desencarnado, vice-versa. Essa corrente fluídica vai se estabelecer de um para o outro, transmitindo esse pensamento, como eu coloquei aqui, como o ar transmite o som. Vamos fazer uma comparação para entendermos melhor. Por que vocês estão me ouvindo agora? Porque aqui tem ar, não é assim? O som se propaga no ar. Lembra dessa aula lá na escola? Não é assim? Muito bem, o ar é o veículo do som. Com diferença porque as vibrações do ar são restringidas aqui, ao planeta Terra.
Se nós cairmos lá no mar, for mergulhar na piscina, nós não conseguimos falar, conseguimos? Precisamos de equipamentos próprios para isso. Vamos para o espaço, né? O astronauta precisa de equipamento próprio para se comunicar, porque precisa de ar. Agora, comparando, o fluido universal, não, gente. O fluido universal, ele se estende ao infinito. Então, por isso que essa força que nós temos de pensamento consegue sim atingir, seja aonde for, de lá para cá, daqui para lá. Você manda um pensamento. Por isso a importância da prece. E é exatamente por esse meio, né, que a prece é ouvida pelos Espíritos, onde quer que eles estejam. E também eles nos transmitem o quê? As suas inspirações. Eu chamo de inspirações. Por quê? Às vezes você não está lá, né? Você fala assim, puxa vida, e agora? Eu vou para cá, eu vou para lá, que caminho eu devo tomar? Você não pede ajuda? E a espiritualidade, se você abrir o caminho, ela vai te ajudar muito mais vezes do que a gente pensa. A gente chama de intuição, né? Às vezes a gente chama de coincidência. Será? Veja como é o poder da prece. Então, desse modo, resumindo, nós podemos dizer o quê? Que a prece é a comunhão, olha que bonito, com o universo espiritual. Pela prece, então, nós podemos fazer essas três coisas, conforme nós vimos lá na questão 659 do Livro dos Espíritos. Vamos nos aprofundar em cada uma delas. Louvar. Louvar é exatamente o que, gente? Enaltecer os desígnios de Deus sobre todas as coisas, aceitando essa importância, aceitando como ser supremo, nosso Pai. Questão número 1 do Livro dos Espíritos, causa primária de tudo que existe, bendizendo-lhe o seu nome. É acordar de manhã, é ver aquele sol, não é? Ou até a chuvinha gostosa, tanto faz, é agradecer, é reconhecer Deus em qualquer lugar, em qualquer coisa, num canto de um pássaro, enfim. Os nossos irmãos, né, os evangélicos, por exemplo, eu tenho alguns amigos evangélicos, né? Eles praticam o chamado louvor gospel, né? E principalmente na forma do quê? De músicas e de orações. É lindo. Eles louvam bastante. É bonito ver. É só o espiritismo que é correto? Não. Nós devemos aprender também. Nós estamos aqui para aprender, não é assim? Eles louvam bastante. Pedir. Como eu já disse, né, nós pedimos bem pouco, né? Louvar a gente faz bastante, mas pedir quase nada. Veja, pedir é recorrer ao Pai Todo-Poderoso. Só que pedir o quê? Em busca de luz. Nós devemos pedir em busca de equilíbrio em nossa vida, forças, paciência, discernimento, saber que caminho eu devo tomar, coragem, inclusive, para fazer mudanças, não é assim? Para lutar com tantas forças do mal que nos atingem. Enfim, nós podemos pedir tudo, desde que o que você está pedindo não se contrarie o quê? A lei do amor que rege e sustenta toda essa harmonia universal. Nós devemos pedir com o coração aberto. Nós vamos pedir lá para sermos bem-sucedidos financeiramente? Não. Nós devemos pedir saúde, paz, que a gente consiga trabalhar, que a gente consiga trazer um bom sustento para cá, isso sim. O resto é consequência nossa, dos nossos trabalhos para o próximo e tudo mais, como nós aprendemos, inclusive, no Espiritismo. Agradecer. Agradecer, gente, é reconhecer as inúmeras bênçãos recebidas, ainda que em diferentes graus aí de entendimento, de aceitação de cada um de nós. Agradecer o quê? A alegria. Quem aqui vive 100% do dia alegre, feliz?
Se alguém me conta o segredo, porque é muito difícil. Nós vivemos nesse mundo de provas e expiações, não é por acaso, é para aprendermos. Mas nós devemos agradecer a alegria daquele momento, aquele momento alegre que tivemos. Nossa, que gostoso estar com a minha família hoje, reunimos todo mundo, vimos parentes que faz tempo que a gente não viu, ou amigos. Agradecer a fé que temos. E aí aproveitar, pedir que Jesus, nosso mestre espiritual, aumente a nossa fé sempre, que não deixe ela cair. Agradecer a bênção do trabalho, de podermos trabalhar, inclusive para o próximo. Ter essa oportunidade do quê? A oportunidade de servir. É dando que se recebe, lembra disso? É dando que se recebe. Agradecer a esperança, devemos ter esperança, sim, de um mundo melhor. Agradecer a família que temos. Às vezes, em toda família tem aqueles probleminhas, vamos dizer assim, tem ou não tem? Vamos ser sinceros, tem. Mas nós devemos agradecer também a isso, porque é na família que aprendemos primeiro a nos relacionar com o próximo, não é verdade? Então os problemas fazem parte, são parte das nossas provas e expiações. Então nós devemos agradecer a família, agradecer os amigos que temos, aqueles que nós podemos contar com qualquer coisa. Enfim, agradecer o quê? Olha quanta coisa. Simplesmente por estarmos vivos, a dádiva da vida. E olha, nós não precisamos nos preocupar em utilizar palavras pomposas para fazer uma prece. Basta seguir o quê? O que vem daqui de dentro, do coração. Devemos buscar a Deus, como eu gosto de dizer, como um filho que busca o Pai. Ele busca o Pai para quê? Para uma orientação, não é? E olha, tenham certeza disso, Ele ouvirá. Mas Paulinho, que horas que é legal eu fazer a prece? Em que momento? É só na casa espírita? Enfim, aonde? Que local? E para responder isso, eu vou recorrer aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 27, item 15, lá tem a resposta. E lá fala, o poder da prece está onde? Pensamento. Olha a importância da vibração nossa. Pode-se, portanto, o quê? Orar em toda parte, em qualquer hora, qualquer lugar, a sós, ou em comum com a família. Eu gosto de fazer a prece, muitas vezes, no trânsito, porque é no trânsito que nós somos testados. É ou não é? Você recebe uma cortada lá, quase bateu no seu carro e fecha você. Vai com Deus. Não é assim? Ah, como é difícil. É ali que se prova. É ali que você tem que fazer a prece. Não me deixe cair ali no mal. Percebe? Coisa simples. Faça a sua prece. Vou lá buscar minha filha, meu filho, que está lá em algum lugar, que preciso esperar um pouquinho. Eu não vou ficar no celular. Eu vou fazer a minha prece. Eu vou agradecer aquele dia. Eu vou pedir ajuda para aquelas dificuldades que eu passei. Então, em qualquer lugar você pode fazer a prece. Veja, a forma, isso também está lá no mesmo capítulo do Evangelho. Nada vale. Reforça novamente, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo as suas convicções, da maneira que o mais o toque, não tem jeito certo. Um bom pensamento, olha aí, vale mais que um grande número de palavras, os quais aqui, o coração, nada toma parte. É aquelas preces, pum. Não saiu daqui de dentro, é aquela prece decorada. Veja, pode ser preces preparadas, não há problema nenhum, mas desde que saia daqui de dentro. Quer uma prece mais linda que de São Francisco?
É linda, maravilhosa. Mas se vocês falar, né? Não precisa nem ser cantada, pode ser falada. Você prestar atenção em cada palavra, isso é verdadeira prece. Cada um de nós podemos orar utilizando o vocabulário nosso de dia a dia. Sem qualquer ritual, sem qualquer forma pronta, definida, em verdadeira conversa informal com Deus, que seja com o nosso Pai Celestial, com Jesus, nosso Mestre, ou ainda com a espiritualidade, ou o nosso mentor espiritual. Vocês conversam com o seu mentor? Todos nós temos um mentor. Paulinho, você enxerga o seu mentor? Não, nem sei se ele é homem, se ele é mulher, não sei. A minha esposa sabe, porque a minha esposa já tem um outro dom dela. Vou falar que ela conversa bastante, que é um homem, o mentor dela. Fala, olha, eu não sei quem é, mas eu sei que ele me ouve. Eu converso, e aí, tá? É desse jeito mesmo, gente. Me ajuda aí, olha, poxa, hoje foi difícil aqui, olha, nossa, agradeço pela intuição que você me deu. É isso. Vocês vão ver que vira uma prática tão gostosa, né? Parece o quê? Quando a gente era criança e tinha um amigo imaginário para a gente comparar um pouquinho. Faça isso. Veja como vai mudar muita coisa em sua vida. Bom, e cuidado. Quando a prece é feita em público, ela deve ser feita sem afetação, sem exibicionismo, da forma simples como fez aqui para a gente. A prece pode e deve ser simples, deve ser espontânea. Todas as preces são boas, todas, desde que nascidas da onde? Como eu já disse, daqui de dentro, do coração. Eu até gosto, como eu ajudo na parte de domingo lá da União Espírita, né? Eu sempre estou aos domingos, eu que faço sempre o encerramento, coordeno a criançada lá e tal. Eu gosto sempre de preparar uma prece final, mas eu preparo aqui, ó. Aí no momento está pronta a minha prece. Eu sempre gosto de fazer uma prece voltada com o que foi falado naquele dia, para amarrar as coisas. Por quê? Porque eu percebi que eu estava fazendo minhas preces, não que está errado, gente, não estou falando que está errado, está certo, mas elas estavam sempre da mesma forma. Então deixa eu preparar alguma coisa. E aí acaba saindo espontaneamente depois. Olha que bacana, tudo é preparo. E vou aproveitar que eu disse isso. Tem uma vez uma pessoa me perguntou o seguinte: por que existe então, mesmo no Espiritismo, orações ditadas por espíritos e publicadas em livros, se ela tem que sair espontânea? Veja, aqui vem a resposta. Para nos ensinar a raciocinar quando nos dirigimos a Deus. Aí, ó. E nos fazer entender como que a gente consegue colocar daqui de dentro para fora, passo a passo, os nossos sentimentos, mas com inteligência. Essas orações, todas essas orações, auxiliam-nos a organizar as nossas ideias, aprender a fazer uma boa oração. Ter principalmente o quê? A nossa concentração. Se concentrar para fazer a prece. Ter esse direcionamento mental, mandar energias, entre aspas, essas energias, tá? Mandar essas energias boas para quem quer que seja. Bom, e essas preces, vejam, não constituem rituais, hein, gente? Uma vez que o Espiritismo não tem qualquer ritual. Mas será que a prece nos ajuda a sermos pessoas melhores, então? E aí, a gente se recorre lá ao Livro dos Espíritos novamente. Lá na questão 660, ele veio a resposta para a gente. Diz, sim, porquanto aquele que ora com fervor realmente, com confiança, se faz mais forte contra todas as tentações do mal e Deus lhe envia o quê? Bons espíritos para assisti-lo, que estão aqui presentes conosco hoje. E este é um socorro que jamais se lhe recusa, estão sempre à nossa disposição. Basta fazer a sua prece do coração. Quando pedido lá, com sinceridade, daqui de dentro.
Então veja, a prece nos torna pessoas melhores, sim. Desde que compreendamos essa eficácia da prece, fazendo no seu sentido real. As preces decoradas, como eu imitei aqui, onde somente o que? A boca fala. Você decorou uma prece, você lá, só a boca falou. O coração não participou de nada. É uma prece vazia. Que você decorou, você não sentiu a prece. Agora, se você decora uma prece bonita, legal, que você gosta, tal, mas você faz ela com... Aí sim, ela tem a eficácia dela. Então, nossa oração deve ser sentida. Devemos orar bem. E o que é orar bem? Orar bem é exatamente trabalhar constantemente o nosso autoaperfeiçoamento. Melhorarmos a cada dia. Os bons espíritos não deixam de atender, novamente, reforçando aqui, a quem ora com proveito. Ele abre sempre, olha aí, esse caminho de luz, como está na imagem aí, em busca dos benfeitores. Então, o essencial não é ficar orando em demasia. Precisa orar o dia inteiro? Precisa fazer prece o dia inteiro? Não. É orar com sentimento de ternura. É colocar, então, o coração para falar antes da boca. É isso. Simples, né? A prece sempre vai atrair o quê? A luz para quem o faz. Sempre vai atrair. Mas essa luz somente vai surgir para a gente como? Pelos canais da nossa reforma, que chamamos de reforma íntima. Quantas vezes precisamos fazer uma reforma íntima? E é difícil fazer uma reforma íntima, não é? Às vezes você precisa separar as coisas, você precisa deixar certas amizades, você precisa deixar certas companhias, aquela coisa que você faz ali, que às vezes até você gosta, mas não está lhe fazendo bem. Aí você percebe, e quebrar paradigmas é muito difícil, mas é necessário, não é? E é aí que nós precisamos pedir. Jesus nos orienta lá em João: se me amais, guardai os meus mandamentos. Devemos orar exatamente nos moldes que Jesus nos ensina, guardando os seus mandamentos. E se desejamos guardar realmente os mandamentos de Jesus, nós devemos trabalhar em silêncio, em nosso mundo interno, no íntimo do nosso coração. Não tem aquela passagem que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo? Não é assim? É assim. Dessa forma, olha que legal, não vai sobrar tempo para a gente ficar observando os defeitos do nosso próximo, porque nós estamos cuidando de nós primeiro. O remédio da oração, da prece, é excelente, excelente em todos os casos, para todas as enfermidades morais. No entanto, é necessário que saibamos empregar o quê? Esse medicamento divino para a cura de todos os nossos males. Sabemos pedir quando precisamos. A prece sincera, ela desperta e ativa energias divinas. E Deus passa a operar por seu intermédio, fazendo prodígios. Se aprendermos então a curar a nós mesmos, nós vamos reunir condições para quê? Para nos libertarmos de todos os males que nos atormentam. Mas, para que isso aconteça, vamos lembrar do exemplo bem prático que eu coloquei aqui. Vamos imaginar que se a gente não limpa periodicamente lá um canto do nosso quintal, não vou limpar ali, e deixa. Na outra semana, lá não vou limpar, não estou usando lá, e deixa. Na outra semana também, passa um mês, passa 2, passa 3, o que vai acontecer? A sujeira lá vai se acumulando, o mato vai crescendo, a proliferação de bichos, enfim, não é assim? Porque a gente não cuidou. Comparando no campo espiritual, se não limparmos o que? O nosso psiquismo, os espíritos luminosos acabam nos afastando, mesmo que temporariamente.
Por isso que a gente precisa estar sempre no centro espírita, não é assim? Precisamos buscar forças, precisamos nos instruirmos, precisamos fazer a nossa prece diária, porque as trevas, vamos dizer assim, elas tomam conta, favorecendo o quê? A ação dos espíritos, que eu coloquei um pouco mais endurecidos, vamos dizer assim, porque a gente abre o quê? Espaço para isso. E lembre-se que se precisarmos realmente pedirmos alguma coisa a Deus, nem sempre aquilo que nós pedimos corresponde ao que realmente nos convém, tendo em vista a nossa felicidade, inclusive, futura. Deus, em sua onisciência e suprema bondade, Ele deixa de atender alguns pedidos nossos, porque Ele sabe que vai ser prejudicial lá na frente. O tempo de Deus é diferente do nosso. E olha que mensagem linda que eu achei e trouxe aqui para compartilhar com vocês. Vou ver se eu consigo ampliar a tela aqui, ó. Olha só. Devemos orar quando? Sempre. Sempre. Não até Deus nos ouvir, não. Mas até que possamos ouvir a voz de Deus dentro de nós. Eu achei tão linda essa mensagem, tão verdadeira. Preciso ficar lá pedindo, orando. Não, eu quero sentir aqui, eu quero sentir bem com Deus aqui dentro de mim, aqui no meu coração. Então não se deixe, gente, se abater se sua resposta àquele pedido seu vir imediatamente. Confie, Ele sabe o que é melhor para nós. Nossas súplicas, desde que justas, são atendidas muito, mas muito mais vezes do que supomos. Podendo a resposta de uma prece vir o quê? Por meios indiretos, por meios de ideias que temos às vezes, ou aquelas intuições que eu já disse aqui, o qual acabamos saindo da dificuldade. A gente lembra de pedir para sair da dificuldade. Será que a gente lembra de agradecer depois porque saímos? No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no mesmo capítulo 27, pedis e obtereis, eu trouxe aqui para vocês, veja, vamos lembrar? Tomemos um exemplo. O homem está perdido no deserto, vê se vocês lembram dessa passagem. Ele está sofrendo horrivelmente de sede, sente-se desfalecer, está cansado e deixa-se cair no chão, não aguenta mais. Ele ora, nessa hora ele lembra de Deus e ora pedindo a ajuda de Deus e espera. Mas veja, nenhum anjo vem lhe dar de beber, nenhum anjo trouxe a aguinha lá para ele. No entanto, o que acontece? Um bom espírito lhe sugere o pensamento, olha aí, de levantar-se, levanta-se, segue, vamos, você tem força. Então, por impulso, nas últimas forças ali, ele reúne as suas forças, levanta-se e avança ao acaso. Chegando lá a uma elevação do terreno, descobre ali ao longe um regato, um lago, e com isso retoma toda a sua coragem e vai lá beber, matar a sua sede. É aí que vem agora. Veja a diferença. Se ele tiver fé, o que ele vai exclamar? Graças, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste, pela força que me deste, de eu levantar e ter forças ali para matar a minha sede. Mas e se ele não tiver fé? Ele vai dizer isso aqui, ó. Que boa ideia tive eu, ó. Que sorte eu tive de tomar o caminho da direita e não da esquerda. O acaso, olha o acaso, algumas vezes ajuda de fato. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me haver, deixado abater. Olha quanto orgulho, olha quanto egoísmo. Pedir, ele pediu. Mas na hora de agradecer, eu. Devemos tomar cuidado com isso.
Dessa forma, nós podemos concluir, então, que a resposta de Deus não está baseada nos milagres, no extraordinário, ou aquilo que deslumbra os nossos olhos. Não. Muitas vezes a resposta vem de uma maneira singela, sutil. Não se deve ficar o quê? Ocioso à espera do milagre. Eu vou esperar aqui que Deus vai providenciar. Já ouviram isso? Deus vai providenciar. Não é assim, né? Inclusive, a providência divina sempre ampara aqueles que se ajudam, não é assim? Nós temos até uma passagem disso, como nosso mestre mesmo nos ensinou. Ajuda-te, e o céu te ajudará. Não adianta você ficar sentadinho esperando, não. O céu não ajuda quem não se ajuda. Podemos concluir, então, que a eficácia da prece está no quê? Na dependência de nossa renovação íntima, a cada dia, em que deve prevalecer o quê? Sempre a linguagem do amor, do perdão, da humildade. Aí sim, de coração liberto de todos os sentimentos negativos, agradecer a Deus por estarmos vivos. Vigiai e orai, recomendou o nosso grande mestre. Então, através da prece, nós podemos fazer ao bem a quem? Aos nossos semelhantes. Porque o espírito que ora, atuando pela vontade de praticar o bem, o que acontece? Atrai a influência dos espíritos mais evoluídos, que se associam ao bem que se deseja fazer. É como um passe, não é assim? O passista vai lá, ele recebe, ele está preparado, mas ele recebe a influência do quê? Dos espíritos superiores. Olha que legal. Bom, eu falei lá no início da importância do Evangelho no lar, não é? Então, para aqueles, que às vezes só surge uma dúvida, como devo fazer direito esse Evangelho no lar? Às vezes você precisa ensinar alguém, você não sabe aonde recorrer. Então, eu sempre dou essa dica. No site da Federação Espírita de São Paulo, é só para colocar no Google, lá é fácil. Você vai achar como realizar o Evangelho no lar. Lá tem tudo, é bem tranquilo, bem fácil. Tá bom? Bom, finalizando então, eu desejo que cada um de nós aqui presente, ao realizar as nossas preces, aquelas preces sinceras do coração, que elas sejam realizadas sempre assim. Que não esquecemos, nunca de louvar, de agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá. Que tenhamos a confiança, a fé, que se realmente precisarmos pedir alguma coisa, Ele nos ouvirá, com certeza. Que através da prece, as nossas forças, as nossas energias sejam sempre revigoradas e assim podemos seguir confiantes em Jesus, nosso Mestre, seguindo o seu exemplo para a nossa evolução espiritual. Que assim seja. Gratidão.